Olá, pessoal, mais uma vez. Nesta aula de hoje, iremos falar sobre a oxidação dos aminoácidos. Nesta parte do catabolismo, nós trataremos de como as proteínas e, consequentemente, suas subunidades formadoras, que são os aminoácidos, são utilizadas como fonte energética. Como fonte energética, as proteínas podem, por exemplo, dispor das estruturas carbônicas, das cadeias carbônicas, de seus blocos construtores, que são os aminoácidos, para o direcionamento a vias catabólicas conhecidas, tais como, por exemplo, a famosa via anfibólica do ciclo do ácido cítrico. Então, fiquem atentos, essa aula é bem interessante, muito importante, e aí nós também tratamos aqui nessa aula de hoje do temível ciclo da ureia e talvez para muitos a desconhecida bicicleta de Krebs. Bom, então, tratando da digestão de proteínas, nós temos que as proteínas podem ser divididas em duas categorias com relação à sua digestão. As proteínas podem ser advindas de compartimentos subcelulares, né? As ditas proteínas intracelulares. E as proteínas podem também ser advindas da dieta, podem ser originárias da alimentação. E então, essas proteínas, sejam elas intracelulares ou advindas da dieta, podem ser utilizadas como fonte energética, como fonte de energia, a partir do momento que essas são degradadas, ok? Catabolizadas ou oxidadas. Em condições em que proteínas intracelulares são mais utilizadas, normalmente essas condições revelam, por exemplo, um turnover, um reaproveitamento dessas proteínas intracelulares. Ou algumas situações patológicas atípicas podem também desencadear a utilização de proteínas intracelulares. Sejam essas intracelulares, sejam essas da dieta, as proteínas são utilizadas, então, não como macromoléculas, mas são degradadas e, então, o que é de fato aproveitado é cada bloco construtor que, que forma essas proteínas. E os blocos construtores são os famosos aminoácidos, ok? Estruturas que possuem na sua composição, na sua fórmula molecular, por exemplo, grupamentos do tipo amino e grupamentos do tipo ácido carboxílico. E em proteínas, esses grupamentos estão ligados ao mesmo carbono, dito carbono alfa. Então, são os blocos construtores que formam essas proteínas que irão, então, ser de fato aproveitados para o metabolismo na sua vertente, que é o catabolismo. Bom, então, os aminoácidos podem ser, por exemplo, utilizados para degradação e oxidação, visando, então, o fornecimento de energia em determinadas condições, seja por uma condição de uma dieta rica em proteínas, seja uma condição de turnover ou condições patológicas. Mas também veremos que uma parte desses blocos construtores também podem ser aproveitados também em processos biosintéticos, ou seja, os aminoácidos também podem ir para o outro braço do metabolismo, que é representado pelo anabolismo, ok? E aí nós vamos ver isso aqui ao final da nossa aula. Então, continuando, nós temos a oxidação dos aminoácidos, né, que envolverá boa parte da nossa aula de hoje. Em circunstâncias metabólicas que podem levar à oxidação dos aminoácidos, nós temos três situações, três circunstâncias centrais. Durante a degradação normal de proteínas celulares, tal como nós falamos anteriormente,
denominada de turnover, ok? Ou seja, o reaproveitamento, uma reciclagem das proteínas celulares, visando, por exemplo, a construção de novas proteínas, ou visando, sobretudo, também a oxidação dessas proteínas. Uma dieta rica em proteínas, em que nós temos uma ingestão em excesso dessas proteínas, além do necessário para vias tais como vias biosintéticas, vias anabólicas típicas. Nós temos então que os blocos construtores dos aminoácidos não podem ser armazenados assim como são, por exemplo, glicose e lipídios, né? Glicose nós sabemos que ela pode esse monossacarídeo pode ser armazenado na forma de glicogênio em mamíferos, por exemplo, ou em amido em vegetais. Os lipídios podem ser armazenados na forma de triacilgliceróis e serem estocados em gotículas lipídicas, né, em células especializadas, tais como os adipócitos. Porém, nós não armazenamos aminoácidos na forma de proteínas, em mamíferos, sobretudo. Então, nós temos que exceto em condições muito específicas, né, como nós vemos em alguns organismos. Mas, de modo geral, uma dieta rica, ela não visa o armazenamento de aminoácidos na forma de proteínas, ok? Então, esses aminoácidos precisam, então, ser convertidos em outras moléculas, né? Então, eles podem passar pelo processo de oxidação. Já numa terceira circunstância central, nós temos então um momento de carência nutricional, tal como, por exemplo, a carência nutricional associada à diabetes mellitus. Essa doença, causada pela questão de fatores como não reconhecimento da insulina endógena do organismo, pela questão de problemas nos receptores de glicose, de células especializadas, em células que possuem alguns transportadores de glicose, que irão mediar o transporte da glicose sanguínea para o interior das células. Também uma não expressão da insulina. Diversos processos podem desencadear, por exemplo, a diabetes mellitus. E então, os aminoácidos também aqui podem representar, então, uma forma de combustível que é utilizado para o suprimento de células específicas, principalmente células que nós vimos na aula passada de oxidação de ácidos graxos, tais como as células que compõem os tecidos extrahepáticos. Por exemplo, células neuronais, né, que compõem o cérebro, por exemplo. Bom, então nós temos os 20 alfa-aminoácidos que compõem as proteínas, e esses alfa-aminoácidos, então, terão associado a eles um metabolismo específico. A nossa aula de hoje, ela foca sobretudo na questão do metabolismo oxidativo, do metabolismo degradativo ou do catabolismo. Porém, os aminoácidos, eles apresentam um vasto leque de vias metabólicas. E este leque, no caso, também envolve vias de biossíntese, né, biosintéticas, ou o braço do anabolismo. Porém, aqui nós vamos focar justamente na questão da oxidação. E aí, nós temos que dividir, né, a molécula de um aminoácido em duas partes. A parte que corresponde à parte não carbônica, do grupo amino, ok? E a parte do esqueleto carbônico, né? Que daqui a pouco nós vamos verificar que existe um nome específico para ela quando ela está na forma oxidada, né? Que são os famosos alfa-cetoácidos. Então, quando aminoácidos, por exemplo, eles são utilizados no metabolismo, e sobretudo no metabolismo oxidativo, nós temos então destinos diversos para essas partes dos alfa-aminoácidos. A parte do grupo alfa-amino, ela é tipicamente direcionada para a biossíntese de aminoácidos, nucleotídeos e aminas biológicas. E na aula de hoje nós veremos que boa parte do excesso do grupo amino, que é então separado do esqueleto carbônico do aminoácido, é então direcionada para a excreção na forma em mamíferos, né, tais como o homem, de ureia, tá?
A ureia é o composto que carrega esse grupo amino advindo da degradação dos aminoácidos. Já os alfa-cetoácidos, a porção carbônica do esqueleto carbônico desses aminoácidos, esses alfa-cetoácidos podem então ser utilizados sobretudo em processos de oxidação, ok? E a oxidação completa pode então gerar CO2 e água, ou, no caso, os alfa-cetoácidos também podem ser direcionados, como eu falei, para algumas vias anabólicas, ok? O nosso foco da aula de hoje é, de fato, a questão da oxidação, ok? Oxidação dos alfa-cetoácidos, do esqueleto carbônico, desses aminoácidos, e também a excreção do excesso de amônia, né? Esse grupo amino, que se transforma em amônia, que é então excretada em mamíferos na forma de ureia, tá? Nós vamos abrir mais esse leque na aula de hoje. Bom, e aí nós temos então o catabolismo de aminoácidos em mamíferos. Tudo bem? Então, o catabolismo de aminoácidos em mamíferos, ele vem então, como nós citamos anteriormente, ele pode ser advindo de proteínas intracelulares ou proteínas da dieta, em que nós não utilizamos diretamente as proteínas, nós usamos então, nós precisamos primeiramente romper as ligações peptídicas que formam a estrutura primária dessas proteínas, sejam intracelulares, sejam dietéticas, ok? E aí então nós temos o direcionamento para a formação dos blocos construtores individualmente, que são os aminoácidos. Notem também alguns processos podem ser reversíveis, se nós estamos tratando de proteínas intracelulares. É isso, reversíveis. E então, nós temos que aminoácidos podem então ser divididos em duas partes. A porção que seria então originada dos grupos amino, que fazem parte da estrutura dos aminoácidos, que formam então o íon amônio, tá? O NH4+, e a porção do esqueleto carbônico, que pode então, por conseguinte, formar os denominados alfa-cetoácidos. Então, nós teremos metabolismos especializados para cada parte dos aminoácidos, né? Nós temos aí o metabolismo do íon amônio, que pode então direcionar para a biossíntese, como eu tratei anteriormente, ou então ser direcionado para a excreção via ciclo da ureia, ok? E aí a ureia é o produto final da excreção. Nós temos que os esqueletos carbônicos formam alfa-cetoácidos que podem ser, por exemplo, utilizados no ciclo do ácido cítrico e, por conseguinte, serem oxidados ao completamente, e formando então CO2 e água mais moedas energéticas na forma de ATP. Existe uma ligação entre o ciclo da ureia e o ciclo do ácido cítrico, que no caso ocorre então na forma de um desvio, né, na forma de uma ligação, né, do desvio aspartato arginino succinato, ok? Em que nós temos então a ligação do ciclo da ureia, né, e do ciclo do ácido cítrico a partir de intermediários que são comuns, né, e afluentes dessas duas vias cíclicas, ok? Nós também podemos ter, por exemplo, como nós já sabemos, né, que o ciclo do ácido cítrico se trata de uma via anfibólica. Então, intermediários do ciclo do ácido cítrico podem ser direcionados para vias ditas anabólicas, tais como, por exemplo, a gliconeogênese, em que o oxalacetato, sobretudo, pode ser utilizado para o direcionamento da gliconeogênese e formação de glicose sob determinadas demandas energéticas de tecidos estrepáticos. Então, nós temos dois braços do catabolismo, né? Na verdade, do metabolismo de aminoácidos, um braço que se refere ao metabolismo do grupo amino e um braço que se refere à questão do catabolismo do carbono, né? Do esqueleto carbônico destes aminoácidos.